Muito bem. Então, nós estamos aí com o nosso irmão Giovandir, matando um pouquinho da saudade. Passando a palavra, então, Giovandir, fica à vontade. É isso aí, Fred. Também por aqui a gente tem saudade. Desejo para vocês uma noite especial, com saúde e que possa encontrar em seu sono com aqueles que nos protegem e nos limpam. Essa vida que nós estamos com ela agora, diz uma informação que me trouxeram. A vida que agora vivo da vida é só um tiquinho. Tenho que aproveitar bem isso e cuidar também de mim. Mas, sobretudo, os cuidados que estão sem que eu possa ver. Da noite, o sono chega até ao alvorecer. Que as bênçãos do Senhor Jesus encontrem em nós a disposição e o abrigo para o trabalho que precisamos fazer. É um prazer muito grande estar agora aqui falando para vocês, compartilhando da alegria da vida na casa de minha filha que me ama, mas também desejo a você e a toda a sua família esse convívio de paz. Obrigado, irmão. Nós estamos hoje, Fred, a lição nossa está no capítulo 21. Haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Isso é a informação que está em Mateus, no capítulo 24, e Marcos, no capítulo 13, 5. E nós estamos aqui trazendo informações que quase todos nós temos conhecimento disso. Mas vamos só lembrar de novo o que está dito para nossa interpretação do estudo de hoje. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis prontamente. Portanto, falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisa de espantar, ao ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus capítulo 24. Seguindo a informação, nós temos Marcos nos falando. No sentido evangélico, a palavra profeta tem extensa significação, disse, de tudo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de desrevelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer prodígios. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reuniram-lhe, cuspiram no rosto, lhe deram socos e pontapés, dizendo, Cristo profetiza, quem te bateu? Olha que interessante. A compreensão ainda estava muito acanhada nos que foram escolhidos para trazer a informação de Deus, do Pai, do Criador. Entretanto, deu-se casos de haver profetas que tiveram presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitir
aos homens. Olha só. E hoje nós sabemos já, agora com o advento da doutrina espírita, que isso é possível através da mediunidade. Na época, os falsos profetas, eles tinham a mediunidade. Usaram isso de modo que não foi muito bom. Para a época, quem sabe, vamos avaliar isso? Talvez não. Pode ser que tenha ajudado. Muitas criaturas se firmaram numa fé, embora uma fé dispersa do amor, mas uma fé que havia alguém maior e mais superior. Não tem como a gente modificar o sistema da vida se a gente não tiver a disposição para fazer a nossa parte. Andando de mundo em mundo, de tempos em tempos, de reencarnações em reencarnações, são imensas as oportunidades que estamos tendo até agora. Porque nós estamos já com um pouco mais de 100 anos do advento espírita, da codificação da doutrina espírita. E olha que na época da codificação, o Kardec teve um cuidado imenso de trazer informações que a gente não pudesse duvidar ou não se recusasse a compreendê-las. Isso é bom. Foi muito ótimo. Mas quantos conseguiram aceitar, entender e dar continuidade ao trabalho do mestre? No livro dos Espíritos, na primeira pergunta, está escrita: que é Deus? A resposta todos sabemos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, interessante. Se nós somos filhos, criaturas da inteligência suprema, é impossível que nós também não tenhamos inteligência. A nossa custa está o esforço para aproveitar esse recurso divino que é a inteligência para nós, o ser humano aqui. Jesus, ele traz as informações de forma muito visível na época, muito próximo de nós todos, que ali estávamos, mas ele não esqueceu nenhum ponto, e nenhum ponto ele faz deixar passar a informação carecida. Tanto é que os escribas e os fariseus são criaturas diferentes uns dos outros, porque ele pergunta, lá no livro dos Espíritos tem a pergunta ao Espírito Verdade. Os Espíritos foram criados diferentes uns dos outros? E a resposta está dizendo que não. Tudo iguaizinho, simples e ignorante. Então, tanto nós como os escribas e os fariseus não tivemos criação diferente. O que tem a valer nisso para nós hoje? No princípio, se sabia que é o Verbo. Está lá escrito na Bíblia. No princípio era o Verbo. Se fez carne e habitou entre nós. Meu irmão, eu estou perguntando a mim agora aqui. E o meu caso? Antes de estar nesse corpo de carne, quem é que eu sou? Ou o que fui? É uma pergunta que a gente precisava estar com ela em mente para que a gente, entrando sabendo quem somos, poder trabalhar o melhor possível para a nossa evolução. Porque é notável a tecnologia, está aqui agora, nós aproveitando dela, com facilidade imensa, a distância nos separa, não separa, a distância não nos separa, nenhum impedimento existe que possa parar o pensamento.
ou o movimento do pensamento, aonde ele precisa chegar. Então, meu irmão, a nós cabe a evolução de nós próprios. E é interessante, né? Porque hoje nós estamos aqui falando de um assunto que pode ser fácil para alguns, mas muito difícil para outros, porque a lição de hoje está aqui também no Evangelho, no capítulo 21. Ela está falando de prodígios dos falsos profetas. Prodígios dos falsos profetas. E quem são os falsos profetas? Naquela época se sabia. Os falsos profetas eram aqueles que vieram primeiro com inteligência e com conhecimento mais avançado e que faziam coisas que a maioria encontrava prodígios nos seus feitos. E aí considerou-se isso que fosse enviado de Deus. Por isso, eles metendo os pés pelas mãos, sem o cuidado para o estudo, sem observar a vinda, a permanência de Jesus em nosso meio, faziam as predições deles para se beneficiarem, para terem momentos de poder. As coisas que a gente vê até hoje em nosso mundo atual, apesar de todo o ensinamento e a tecnologia avançada. A ciência hoje tem condição de avaliar coisas mínimas. É fantástico. A gente vendo programas científicos por aí, a gente vai encontrar uma série de coisas interessantes nele. Mas e a ciência da alma? Esse ser que tem vida eterna, que não pode acabar. Essa alma, ela tem um fim? É uma pergunta. Essa alma tem um fim? Não se sabe quando ela começou, mas que começa tem fim, né? Parece. A pergunta fica no ar. Esta alma tem fim? E aí nós trazemos para nós, porque nós somos almas. E onde está o nosso fim? Para o conhecimento do momento, somos criaturas de vida eterna. Não. Criaturas quer dizer almas. É espírito. Mas vamos falar de alma, que é mais corriqueiro esse processo. E é interessante também, porque todos os credos, eles sabem que a alma vai para algum lugar. Tem alguma finalidade ou algum. Então, meu irmão, vendo agora os ensinamentos de Jesus, num processo novo de conhecimento, que está aproveitando o que tem no mundo hoje, porque o mundo hoje, o orbe terrestre, por exemplo, nosso orbe, nossa moradia, ele está passando por uma importante época, ou uma transição, ou uma transformação. O clima, a atmosfera, o fluido, ele se modificou sempre, e agora ele está cedendo aquilo que a gente precisa ter, que são informações espirituais, com maior facilidade para quem quer observar. Não são poucos os que estão trazendo notícia do mundo espiritual, não. É muito. Não foi de hoje, não é com a doutrina espírita que isso aconteceu. Os prodígios daquela época eram isso aí mesmo. Eles estavam trazendo notícias do mundo que não era conhecido para nós na época. Mas hoje, apesar desse tempo, 2000 anos de Cristo, por exemplo, se a gente contar, sem precisar de fazer contas em computador, uma máquina calculadora, vamos falar de 2000 anos. 2000 anos parece muito para um ser que tem vida eterna?
Mas 2000 anos e tem um terreno e uma estrada muito interessante para ser observada. E nós podemos fazer agora a nossa avaliação. Como nós estamos, aqui, presentes a esse trabalho hoje, encarnados e desencarnados, como estamos fazendo do nosso tempo? Alguns falam assim, o tempo passa. Não, o tempo não passa. Nós perdemos a oportunidade no tempo. Mas o tempo continua sendo o tempo. E trazendo informações. Eu não pego a minha informação. Veio para mim, passou. O da frente vai pegar. Mas essa é a importância da grande notícia do Evangelho de Jesus. A vida continua. Não vamos encarar a dificuldade presente no momento de hoje por fim de alguma coisa. Não. Muita gente está desencarnando hoje, claro, sempre aconteceu. Não a maneira ou a base de epidemia, não. Mas de todas as formas. Mas agora, nesse momento que está aí a propaganda muito forte de uma pandemia que está assolando a humanidade terrena, nós estamos encontrando irmãos nossos ainda fazendo crimes bobos, como matar outra pessoa. Aí nós estamos vendo até agora onde estamos chegando com os ensinamentos de Jesus, quando ele diz lá, não mata, ama. Quem fere pela espada, por ela será ferida. É assim, está no Evangelho. Mas nós estamos aqui conversando hoje de prodígios. E o que é prodígio? Na lição está dizendo, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Olha que maravilha, não é? Não está com o santo a oportunidade de fazer o prodígio, não. Está com toda a humanidade, todas criaturas de Deus, todas. Então, meu irmão, o prodígio vai acabar sendo uma palavra que nós podemos usar. Eu tenho feito prodígios em meu comportamento, em sendo criatura aqui, no corpo de carne agora. Em relação à minha família, aos amigos, olha que coisa. Eu tenho falado tantas coisas para os amigos, mas muitas das coisas eu tenho feito que os amigos podem ficar sabendo, ou quando sabem. São momentos nossos, não adianta fugir. Nós estamos na vida para aprender. Evolução se quer dizer, vive. Vive sempre. Não tem como parar. Foi dada a partida. O Pai nos criou. Olha, meus irmãos, nós estamos tendo agora a oportunidade de discernir o que nós queremos. Escolher a nossa estrada. Segue, diz Jesus, aquele que quiser encontrar o reino, pega a tua cruz e me segue. Eu vou fazer aqui uma posição, eu estou sentado, mas dá para compreender. Não vamos pensar na cruz do madeiro, não. Vamos pensar em nós. Olha só. O que é isso aqui? Parece uma cruz? Parece? Então eu tenho que carregar a minha cruz. Mas Jesus carregou a cruz dele e carregou o madeiro também, para dizer para nós que não só carregar a nossa cruz é o mais importante.
mas fazer com que isto sirva à evolução da humanidade. Nesse momento, meu querido amigo, e aí os que estão me ouvindo agora, reflitamos, sim, por nós, não pelos outros. Se portando de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixarão enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios, os milagres, não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E nada provam dos que nada distinguem os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Olha só. Então, continuam fazendo milagres, fazendo coisas, prodígios de toda natureza. Nós estamos hoje criticando em muito as criaturas que estão ao nosso lado ou à nossa frente. Quem vai para o poder hoje, qualquer que seja o poder, a posse, ele está à nossa frente, a gente imagina que esteja. E aí, o que eu faço para amparar esse irmão na sua necessidade de deficiências? Precisa. Todos temos. A minha fala, a minha palavra e o meu comportamento em relação a esses homens, a esses irmãos, ele condiz com o comportamento que Jesus indica para nós? Ama o teu inimigo? Ainda assim, nós estamos sem ter inimigos, porque quem está no poder, por exemplo, dos tribunais, fazendo leis, aqueles que estão na saúde, os que estão na educação agora, olha a dificuldade que têm para trabalharem o seu conhecimento. E eu, sem ter nenhuma condição de avaliar isso, posso criticá-los, porque não estão fazendo a sua parte. Ou então, deixemos os profissionais sossegados e vamos fazer conosco mesmo. Nos momentos em que jovens, por exemplo, se reúnem para disfarçar o medo, a ignorância, se tumultuam-se entre grupos para festejar qualquer coisa seja. É um jogo de futebol, é uma corrida, é coisa que foi acontecendo. Tá lá, um monte de gente fazendo isso. São os mais jovens? São. E eu agora, com meus 85 anos, chegando aqui agora, eu vou imaginar assim, ó, que coisa feia, esses jovens não têm ideia do que estão fazendo, ignorância muito grande fazer isso nesse momento, as autoridades estão pedindo que se modifique algumas coisas, tenham os cuidados necessários. Mas me diz só, e eu tive esse pensamento quando eu estava naquela juventude de lá? Amigo. Verificando a nossa corrida na estrada eterna da vida, a gente observa o que a gente deixou passar. Não se perdeu tempo. Nós perdemos oportunidades de aprender e de fazer. O jovem de hoje está cometendo enganos fortes, sim. Nós também cometemos. E ainda agora, mesmo com a idade avançada, ainda somos capazes de ficar comentando coisas a esse nível. Olha, eu sempre peço ao Deus Pai, ao Divino Mestre Jesus, a orientação para aqueles que estão próximos a mim, para que eles possam me suportar de forma
que eu não tenha a ofendê-los tanto. Porque o que está aqui, só eu faço. Mas o que está lá, eu peço que Deus ajude para que eles sejam diferentes. Não interessa se estou fazendo alguma coisa por alguém. Eu estou tentando me defender, pode ser, de algum mal, né? Eu faço amizade, embora não seja sincera, mas ali eu me asseguro de uma coisa difícil que poderia fazer para mim, né? Então eu considero um inimigo de cara, logo deixo para lá, não vou ficar próximo, porque na lição está dizendo que a gente não deixa que chegue próximo nós, os falsos profetas. É para a gente ajudar essas criaturas com o nosso instrumento que é infalível e que ainda não tem barreiras que possa barrá-lo. Sabe o nome? Pensamento, vibração. Oh, maravilha, não é? O cérebro humano, a criação divina está aqui. Com todas as oportunidades e os recursos para fazer o que precisa ser feito. Meter os pés pelas mãos, desfazendo o que Deus fez, tentando desfazer o que o Cristo ensinou para nós. Olha, é muito forte essas reflexões para nós, no estudo em que nós estamos aqui perto de um momento mais próximo, talvez, da nossa volta, não é? Mas como estão passando muita gente agora mais cedo, às vezes vai mais cedo mesmo, né? Mas é bom saber que a gente volta. E volta com o que tem. Não adianta. Eu não posso voltar para o mundo espiritual igual eu estou no mundo material. Eu tenho que voltar para o mundo espiritual com os recursos que eu possa ter conseguido por aqui. Porque eles estão todos aí. A natureza, a árvore, o ar. Imagina, o ar. Esse ar que me abastece a vida, agora estou aqui, ó, normal, respiro profundamente, sem nenhuma dificuldade. Quanto, meu irmão, quanto eu estou dando por esse recurso? Qual é o agradecimento que faço por ele? Eu lembro de agradecer pelo ar. Isto é o mais simples, porque estou respirando. Se não tiver ar para mim, já foi, não é assim? Mas Deus é amor. Inteligência suprema está aqui, eles estão dizendo. É inteligência suprema e sabe de todas as nossas necessidades. O ar, ele sabe que é uma delas. Mantém sempre para nós. Agora, interessante é, você pode estar com... Está na hora? Ô, rapaz, então, desculpa aí, mas a minha filha está avisando que já passei da hora. A gente conversa tanta coisa, não fala o que vinha falar, e aí o tempo passa, não é? Eu espero que isso aí foi o tempo. Espero que vocês tenham aproveitado em algum ponto isso aí. Desejo o melhor para todos, uma boa noite, muita paz.